Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Falando aí sobre a decoração de quarto, em específico sobre a iluminação, tem algumas coisas que a gente deve considerar, principalmente quando você não quer abrir mão daquele imóvel específico ou daquele papel de parede, alguma coisa assim. Isso influencia no cenário de um modo geral. Então eu estou passando algumas coisas aqui para vocês se inspirarem em relação à iluminação correta, umas dicas valiosas aí que vai facilitar na escolha melhor para o quarto. Como iluminar o quarto? A iluminação do quarto ela pode variar do discreto ao mais ousado. Seja qual for aí o seu estilo, a iluminação precisa ser agradável e funcional para o local, né? Além de nos proporcionar aí momentos de descanso. O quarto precisa transmitir aconchego e bem-estar. Você sabe que a iluminação do quarto pode ser automatizada, né? Então dá para você também fazer esse processo, mas isso é pouco para um outro vídeo, assunto para um outro vídeo mais específico. Temperatura de cor. A primeira coisa que precisa entender é a importância da temperatura de cor no ambiente. A cor da luz tem o poder de transmitir a sensação adequada ao ambiente que você está fazendo. Eu geralmente faço o quê? Eu divido. Sempre deixo a iluminação com duas opções, uma para leitura, outra para vestir-se, outra para assistir TV, conjugar essas possibilidades é um dos truques. Uma coisa que a gente tem que considerar é que isso de fato tem sua importância. Conforme a imagem que está aí na tela, você percebe a diferença em relação a esse K significa kelvins, tá? Em relação a essa ambientação. Então, como você pode observar, né, em relação à luz quente e amarela, o poder de transmissão em relação ao conforto tem uma diferença muito grande. A tonalidade de luz neutra e branca são ótimas para ambientes que necessitam de maior concentração, né? Tipo cozinha, estação de trabalho, enfim. Essa observação pode parecer apenas um detalhe, mas é fundamental entender a diferença entre luz quente e luz fria para compor a atmosfera do ambiente e transmitir a sensação mais adequada aí a composição que você quer montar, né? Tudo bem que isso é informação muito básica, mas ela serve também para quem não tem a menor ideia de por onde começar. Então, luz direta e indireta. Outro aspecto é a importância da luz direta e indireta, que podem ser utilizadas assim de diversas formas no quarto. Isso é muito interessante. Entender essa funcionalidade e combinação costuma ser uma opção interessante na hora de compor a iluminação do ambiente. Então, por exemplo, a luz direta ela garante uma iluminação mais uniforme, é mais suave, enfim, todo o ambiente, se ele for composto assim, ele fica mais brando. Então já a luz indireta ela permite um destaque em lugares específicos no ambiente, né? Pois elas direcionam assim, um foco de forma independente, vamos dizer assim. As dicas de iluminação para o quarto são: agora vamos fazer a aplicação do que a gente falou de uma forma adequada. Então, escolher o tipo da lâmpada também é um dos passos importantes no projeto de iluminação. Contar com os recursos adequados, como opção de controle de intensidade de luz, né? Antigamente isso era muito caro, hoje em dia é muito mais barato e você já tem diversos fabricantes trabalhando com essa dimerização, né? Então, no caso de um pé direito de 2,50 até 2,7, né, que a grande maioria fica dentro dessa altura, use lâmpadas de LED no formato de croica, as AR70, por exemplo. Outra dica é respeitar o tamanho do cômodo. Os lustres e as luminárias, assim como a quantidade de lâmpadas, devem ser escolhidos de acordo com o tamanho do espaço do quarto. Cuidado! No caso de spots, uma distância de pelo menos 1,5 metros entre eles é adequado. Eu sei que tem uma variação menor e tem eles muito menores. Já vi projetos luminotécnicos que o pessoal usa luminárias de mobiliário com espaçamento menor, adequando esses espaços, por exemplo, mas isso é uma outra história. No caso de um quarto de 3x3, que se encaixa aí numa média da maioria, uma peça decorativa de 50 centímetros é proporcional. Isso são só algumas sugestões, claro. Investir na qualidade dos produtos é um dos fatores primordiais, né? Porque utilizar acessórios e lâmpadas de baixa qualidade é um dos principais erros na iluminação. Então tenha em mente que a vida útil, o consumo de energia e a eficiência dos itens escolhidos influenciam diretamente no seu custo-benefício. É importante destacar também que um bom projeto de iluminação de quarto ele leva em consideração tanto a funcionalidade como o conforto visual do local. Como eu havia comentado no início do vídeo, você tem uma hora você vai levantar ali para procurar um objeto, para vestir-se, né, para
ou vai ler alguma coisa, ou vai assistir um filme, enfim, ou queira qual for o ambiente que você vai criar. Tipo de iluminação para quartos, as luminárias são assim, vamos lá, vai garantir, né? Garantir a luz. O item também se tornou parte de decoração, então já não é aquela ideia inicial só da luz em si, né? Progrediu demais em relação a isso. Você vê a infinidade de modelos que você se aparece, você volta com mais dúvidas de quando você foi. É igual escolher tinta, né? De tanta opção que tem. Então, para facilitar essa escolha, a gente vai ajudar você a decidir qual a iluminação ideal e a que mais se adequa em termos de funcionalidade e composição para o seu ambiente. Vou citar aí uma por uma, pelo menos os modelos mais comuns para ficar mais fácil. Esse é muito comum, principalmente quando o pessoal entrega em apartamento, né, que é o Pafon. É um tipo de luminária ideal para ser utilizada como iluminação geral do quarto, né, iluminação básica, né. Além de uma distribuição uniforme pelo ambiente, ela proporciona uma iluminação menos cansativa, né, ela é difusa e mais agradável. Existe uma infinidade de modelos, né, de tudo quanto é gosto aí, com desenhos, com grafismo, outros só com modelos assim mais simples, mas que atingem esse objetivo. Então considere que a pessoa deitada terá uma visão direta da peça. Então modelos com difusores de acrílico, geralmente é vidro leitoso, né, ou jateado, eles caem como uma luva. Utilize pendente centralizado, né, para você pode oferecer uma boa luminosidade na área central do quarto, né, em especial da cama. Leve em consideração também, se você ainda por exemplo, você recebeu um apartamento ou alguma coisa assim, e aí você não colocou o seu mobiliário, então já considere o desconto de armários, né? O pessoal geralmente esquece disso. A formatação, quando você recebe a unidade, ela vem centralizada. Então ela não vem com esse desconto, até porque eles não sabem onde você vai escolher a alocação do mobiliário, o layout, quem faz é você depois. Então já considere esse desconto. Voltando ao raciocínio do pendente centralizado, ele fornece uma luz mais aconchegante, mais agradável. Então aposte em modelos difusos, porque aqueles com tecido, o vidro leitoso que eu já havia comentado. Os abajures, eles são uma boa opção para quem não abre mão de uma boa leitura antes de dormir, né? São poucos utilizados, já foram mais, mas ainda tem ele como opção. Confortável e prático. É um tipo de iluminação, ainda é utilizado, né? Foi muito, mas ainda é utilizado em itens principais, tanto para decoração quanto para iluminação de quarto. Em relação à decoração, a gente vê muito em quarto de criança isso ainda, né? Para quartos que disponha de pouco espaço, uma opção favorável são as luminárias de mesa articuladas, por exemplo. Então você não tem geralmente espaço para dois criados mudos, alguma coisa assim. Dá para você articular essa luminária numa central, colocada ela como se fosse uma arandela mais articulada. É bem interessante. Vou procurar uma imagem e tentar colocar aí para vocês. Existem diversos modelos com opções mais flexíveis que possibilitam um maior direcionamento e rotação sem precisar tirar os objetos do lugar. Isso é interessante também, né? Você, além de compor o ambiente, ele tem essa facilidade. Pendente em cima do criado mudo, muito utilizada, né? Muito mesmo. É um tipo de luminária que permite atuar aí como uma abajur suspensa, otimizando ainda mais o espaço, porque você não precisa da base ela alocada naquele espaço que serve para outras coisas, né? Que ele não fica sobre o móvel. Então, por exemplo, não precisa ser duas peças iguais, não precisam ser mais ou menos a mesma altura, por isso que eu ilustrei nessa foto. Então, ele pode de fato trazer como peça ilustrativa ou de combinação para o que você projetou ali. Então, sei lá, peças médias assim eu acho que ficam mais bacanas, nada muito exagerado. Pequeno demais já não serve tanto, a não ser que você faça uma composição de várias. Eu acho que fica mais interessante. Por exemplo, um lustre com 3 velas, tá? Tem modelos específicos assim, eu acho bem bacana. Então, uma luz mais baixa, né? De intensidade, sem a visualização direta de fonte luminosa. A Sanka é uma das opções ideais. Você coloca não ela diretamente, coloca ela com uma função de iluminar o teto e isso refletir para baixo, então ela não fica diretamente
aos olhos de quem fica no quarto, faz uso desse ambiente. E a foto de referência aqui, uma foto muito bonita inclusive, você vê que a sanca lateral na parede, oposta à janela, aí tem, vamos lá, falando aí especificadamente, a primeira é para fazer a compensação da luz natural. Então a segunda é para você assim, não ter uma visão direta de quem está deitado, né? Como eu tinha comentado antes, você consegue não criar irritabilidade. No quarto, a sanca de gesso também pode ser instalada como objeto de destaque na composição. Isso é muito mais comum ser usado nesse formato. Você vê que na foto de referência tem dois pontos importantes aí para considerar, né? A luz e o forro escuro, eles esbotam a cor escura, né? Repare o que está ocorrendo aí na área da sanca. Se a proposta é um forro escuro, poderia fazer um desnível ao contrário, deixando a parte a banca iluminada. O que acontece muito é que o pessoal está usando agora o forro com cimento queimado. Outro ponto, o spot em cima da cabeça de quem está deitado não é recomendado. Eu efetivamente não gosto. Explore as áreas de circulação laterais, eu acho que fica mais agradável, não fica uma iluminação diretamente ligada. A sanca também pode ser utilizada como iluminação geral, né? Esse é o modelo mais comum de todos, desde que bem projetado para iluminar todo o ambiente, senão ele fica escuro. Cortineiro iluminado funciona super bem, a sanca fica super integrada, né? A arquitetura é uma solução que sempre dá certo. Hoje o pessoal faz essa contra-iluminação muito com mobiliário. Vou tentar usar aqui um outro exemplo. Você vê que a fita de LED ela deve ser de alto fluxo, né? Com uma potência superior de pelo menos 14,4 watts por metro, tá? Considere essa informação, ela é muito importante, senão ela não vai ficar legal. A fita de LED convencional de 4,8 por metro é apenas para aplicação em degraus, prateleira, coisas do tipo aí. Sanca, o ideal é usar uma fita de alto fluxo que possui um pacote luminoso equivalente a uma lâmpada tubular. Então você pode usar bobina de 25 metros. Hoje, falando aqui do estado de São Paulo, na Santa Efigênia, você consegue comprar a metragem e fazer o corte dela exatamente do tamanho que você quer. Eles têm um rolo enorme lá, você vai lá, faz o corte, eles vendem material com aquela metragem específica, por exemplo, né? O padrão de você for buscar nos home center é de 5 metros. Então você não consegue fugir muito disso aí não. Que mais? Não podemos esquecer aí da função decorativa do objeto. Estou vendo aqui as fotos, estou tentando lembrar de tudo. Tem que harmonizar aí com todo o resto. Tem que considerar muito isso, né? Porque não adianta ser um mobiliário escuro, a tinta mais escura, tudo, e de repente você está fazendo um negócio que aparentemente ficou lindo quando vazio. E aí quando você começou a mobiliar o cômodo, percebeu que aquilo não era o suficiente, por exemplo. Lustres utilizados aí como iluminação geral podem ser também utilizados em conjunto com outras formas de iluminação, para criar um pouco de desenho de luz. Criar sombras, áreas mais claras e mais escuras. Aposte em spots e abajures de formas elegantes e bem aproveitadas. Isso depende do tipo da tipologia de mobiliário que você criou também, senão não vai combinar. Experimente utilizar aí um lustre de cristal no quarto, dependendo do seu estilo. Esse tipo de iluminação ele permite uma sofisticação maior do ambiente e cria sempre um clima mais romântico, delicado. Ele é muito utilizado, obviamente, em salas de jantares, mas também serve para quarto e fica bem bacana, desde que você saiba fazer, e essa ilustração é uma prova disso. O spot de trilho, que vem sendo muito, mas muito utilizado aí em todos os ambientes, não só no quarto, vou falar um pouquinho dele aqui. Essa iluminação de destaque ela se adapta muito bem com diversos estilos, isso que é bacana. Então, apesar de ter uma aplicação mais comercial, o trilho veio para ficar. Primeiro, dependendo de onde você está, você nem quer baixar tanto, aí você não quer cortar forro. Esse trilho é muito interessante. Tem o embutido, que você acaba fazendo o corte, tem os que são sobrepostos. Então fica super bem descolado, é bem moderno assim. E principalmente, como eu falei, quando não tem forro, você tem essa opção. O spot de embutir também pode ser utilizado aí como iluminação geral, desde que bem distribuído, como eu falei anteriormente. Ele pode proporcionar uma iluminação uniforme e agradável ao ambiente.
Então estamos falando aí de um espaço residencial, só com spot. Aí ele dá para fazer a geral com uma luz rebatida, né? Então não necessariamente tem que ser um sistema de luz de enchimento. É só dimensionar a quantidade certa. Se você não souber como, eu vou colocar um link aqui embaixo do vídeo para ajudar vocês a fazer esse cálculo de luz. A iluminação para o quarto de bebê, que é a iluminação bem diferente. Os pontos de luz suaves em quantidades funcionam em quarto de bebê, ali criando um desenho com luz no teto, porque eles adoram ficar vendo isso, dependendo da idade mais ainda. Além de visualmente agradável, é um tipo de iluminação muito funcional e tem um efeito muito decorativo, tão equivalente ali à sua função de iluminar. Então, para criar os efeitos interessantes no ambiente, aposte nos spots direcionados em conjunto com a iluminação indireta. Aí você consegue melhor esse objetivo. Então, para o quarto de bebê, o ideal é o rebaixamento do forro de gesso, já dá aquele aspecto mais aconchegante. Esse efeito proporciona bons resultados aí com o ambiente mais acolhedor e tranquilo. É aconselhável a utilização de luminárias assim, com fonte de luz indireta, já que o conforto visual aqui é o ponto-chave, né? É a principal função. E a iluminação vem como forma de facilitar as atividades dentro desse ambiente, né? Tanto para atividades de maior concentração de luz, quanto para menos luz, menos cansativo, né? Então não precisa ser grande desafio, basta entender a sua eficiência e funcionalidade e escolher a solução ideal. Buscar boas referências pode ajudar muito para um bom aproveitamento aí da iluminária correta e da sua utilização do ambiente. Então não tenha preguiça, pesquise mesmo, isso faz toda a diferença. Você vai gastar um dinheiro razoável e depois pode acabar decepcionando-se quando você poderia ter feito algo até menos caro e ter um objetivo melhor, conseguir o objetivo de forma melhor. Um grande abraço.